Então eu vou chamar agora o Igor Gadelha, diretamente de Brasília, Igor, porque essas medidas vão contra o que defende o governo central, o governo federal. Então eu gostaria de saber o que você está percebendo aí em Brasília, como está sendo recebida essa notícia anunciada hoje aqui por São Paulo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham o Visão CNN. Olha, o Palácio do Planalto está fazendo questão ali de deixar claro que essa medida foi tomada unilateralmente pelo Estado de São Paulo, que o governo federal não tem nada a ver com isso, até porque eles sempre lembram, e hoje lembraram mais uma vez, as fontes do Palácio do Planalto, que o Supremo Tribunal Federal, desde o início da pandemia, deu autonomia para os estados e municípios decidirem ali sobre as suas medidas de restrição. O que eu percebi aqui, conversando com alguns auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, é de que mesmo com o agravamento da pandemia, Carla, o presidente Jair Bolsonaro pretende sim seguir naquele seu discurso contrário às medidas de fechamento da economia, contrário às medidas de restrição mais dura. Agora, há também ali uma tentativa do presidente de tentar se afastar da culpa, né? Há uma pressão muito grande ali no Palácio do Planalto, eles perceberam isso, que há uma tentativa da oposição de colocar a culpa apenas no presidente Jair Bolsonaro, tanto que ontem ele deu aquela declaração ali para os seus apoiadores de que ele não é o único culpado. Um bastidor também que a gente traz, Carla, sobre essa decisão do governo de São Paulo, eu conversei com algumas fontes ali do Palácio dos Bandeirantes e eles me falaram que não foi consenso ali a questão do time do início dessas medidas. Os auxiliares do governador João Dória, mais ligados à área da saúde, queriam que essas novas medidas, que o Estado passasse para a fase vermelha já nas próximas horas, se possível, até mesmo amanhã. E aí os auxiliares mais da área econômica ponderaram que era preciso dar mais tempo para os comerciantes e os outros setores afetados se adaptarem. Acabou que o governador então ficou ali mais ao lado do setor econômico do governo e decidiu que essas medidas só passarão a valer a partir da meia-noite de sábado. Igor, então a gente, só para esclarecer essa decisão de que você falou do Supremo Tribunal Federal, realmente deu muito pano para manga, muita gente falou sobre esse assunto depois que realmente o Supremo decidiu, não é que o governo federal, a União não possa tomar atitudes com relação à pandemia, mas que as medidas que não forem no sentido de ir ao encontro da palavra dos médicos, ou seja, de restrições que protejam a vida, não podem ser aliviadas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sua página oficial, publicou um esclarecimento dessa medida, dessa decisão, para que não houvesse mais dúvida quanto a isso. Os governos, os estados e municípios teriam autonomia para propor medidas de proteção à vida. E a União não poderia, o governo federal, no caso, não poderia entrar aliviando essas restrições. Era exatamente isso que estava se falando quando houve aquelas decisões. E é óbvio, como você disse, continua esse discurso de que o governo federal não pode intervir, não pode fazer nada, mas o próprio Supremo já esclareceu.